A segunda temporada de Ruptura tá te fazendo de bobo e você tá deixando porque ela simplesmente tá jogando na sua cara uma das coisas mais importantes da série e você não tá querendo enxergar. Então se liga só que agora eu vou te mostrar a melhor teoria de Ruptura e com certeza vai explodir a sua cabeça. Fala meus internos, fala meus externos, eu sou o Joy e eu assisti o 6º episódio de Ruptura e eu posso te dizer que ele tá cheio de coisa importante, inclusive que reforça muito o que eu acredito a respeito da série e que com certeza você vai ficar abismado com as coisas que eu pesquei dele. E ainda nesse vídeo eu vou te mostrar um detalhe que passou despercebido por muita gente, um detalhe muito interessante que um criador lá da gringa falou e eu achei genial, que inclusive anda lado a lado com a minha teoria do que a galera faz no refinamento de macrodados. Inclusive é uma teoria que tá ganhando muita força e que muita gente acha que faz sentido, como vocês estão vendo nesses comentários. Mas se você ainda não tá sabendo dessa teoria, fica tranquilo que eu vou desenvolver ela aqui agora pra você, mas se você quiser saber como eu cheguei até essa teoria, eu vou deixar esse vídeo aqui, você deixa separadinho numa outra aba e depois você assiste. Mas sério, não deixa de assistir porque tem coisas que eu vou contar aqui que são mais desenvolvidas no outro vídeo, como a relação do Irving com a aflição. Mas se você já tiver visto meu outro vídeo, visto a minha teoria, você pode pular pra cá que já vou pular pra parte que o criador fala que corrobora com a minha teoria, porém, antes de você pular, eu queria te alertar que eu tô desenvolvendo muito melhor as cenas aqui, coisas que eu falei muito por cima lá, tá sendo destrinchado aqui, então pode ser que você se interesse por essa explicação melhor, mas aí fica a tua escolha. Então beleza, eu posso continuar? Então bora. Diferente de muitas outras teorias que têm tomado força aí na internet, como ressuscitar gente morta ou até mesmo clonagem, a minha teoria ela é um pouco mais contida, né? Ela não é tão grandiosa quanto essas, mas ao mesmo tempo eu acredito que seria muito importante para a Terra, né? Como foi descrito no episódio anterior, que a conclusão do Cold Harbor vai ser uma coisa extremamente importante para o nosso planeta. Mas afinal, qual é a minha teoria, né? Eu acho que a Lumon, ela tá fazendo uma espécie de lavagem cerebral. A Lumon, ela tá limpando a consciência das pessoas, a essência das pessoas, seus sentimentos, suas emoções, seus medos, que fazem os humanos serem humanos, e deixando somente o que é motor, o que o corpo precisa para funcionar, o que o corpo precisa para se manter ali ativo, né? Como memória muscular, por exemplo, porque é natural do corpo. É importante que isso não seja removido. E esse processo de tirar a consciência, tirar a essência das pessoas é a fim de transformar elas num corpo oco, num receptáculo para uma próxima consciência, né? Uma transfusão, uma transferência de almas para outro corpo, de um jeito mais simples de falar. E eu acredito que seja isso que eles estão fazendo no setor de refinamento de macrodados, que seja isso que eles estão fazendo no arquivo Cold Harbor, né? O que eles estão fazendo com a Gemma, transformando ela num receptáculo para uma próxima consciência. Que é basicamente o que acontece numa outra série que eu gosto muito, que é essa aqui. E esse projeto vai ser muito importante para Lumon e para o nosso planeta, justamente porque para que pessoas ricas vivam e envelheçam e quando estiverem prestes a morrer, ou por mero capricho, elas mudem para corpos mais jovens que suportem a alma deles, que comportem a alma deles, para, de certa forma, viver para sempre. A gente sabe que a Lumon já usa a Ruptura por mero capricho para as pessoas que têm dinheiro para pagar, ou pessoas que eles possam usar de forma política futuramente, como é o caso que acontece da noiva lá daquele político, mas que apoiou o processo de ruptura, né? O projeto da ruptura ser legalizada. Usando o processo de ruptura na esposa desse cara para que ela não precise passar pelo parto, né? Para que ela não precise lembrar do parto. E eu entendo se você estiver mexendo maluco nessa altura do campeonato, mas eu não vim aqui só com palavras, eu vim aqui com argumentos pra mostrar isso pra você, da onde que eu tirei tudo isso, tá? E o primeiro fato que corrobora essa minha teoria de que a Lumon tá transformando as pessoas em receptáculos pra outras consciências, inicia logo no comecinho da primeira temporada, quando o Mark vai ensinar a Halle a fazer o refinamento de macrodados. Presta atenção aqui porque é aqui que a porca entorta o rabo. Quando o Mark vai ensinar a Halle como fazer as funções do RMD, ele abre um projeto chamado Siena e explica que esses números que a gente vê e que a gente acha extremamente misterioso se enquadram em 4 categorias essenciais. Now, all the data you see falls into one of 4 essential categories. Guarda essas 4 categorias essenciais, beleza? E a partir daí eles agrupam esses números e jogam dentro de 5/6. Quando a Halle pergunta se o trabalho é só pegar numerozinhos e colocar em caixas, ele explica que não é bem assim que funciona, que esses números vão trazer uma resposta emocional do refinador. Each category of numbers presents in such an order as to elicit an emotional response in the refiner.
Ele até especifica nesse momento que o conjunto de números 1 vão ser desconcertantes ou até mesmo assustadores. E mais lá no finalzinho do episódio, quando ela consegue finalmente fazer o seu primeiro refinamento, ela diz que ela se deparou com números extremamente assustadores, corroborando o que o Mark disse. They were scary. The numbers were scary. No episódio seguinte, quando a Hailey tá com aquele dilema que ela não quer trabalhar no RMD, ela não quer trabalhar com números assustadores, ele até explica pra ela que as outras categorias de números vão ser mais reconfortantes. Lembrando que essas categorias que ele tá falando são as categorias essenciais. Já no episódio 5, depois que a Hailey tenta cometer suicídio, a fim de reconfortar ela, ele explica que ela pode trabalhar com números mais felizes, né, dessas categorias. Tá conseguindo acompanhar até aqui? Porque eu vou seguir em frente, beleza? E aqui eu queria tentar um detalhe pra vocês que é o seguinte, a pasta que ele abre pra Hailey se chama Sienna, né? E a gente já viu outras pastas com outros nomes e com mais ênfase, como o Montauk e o Cold Harbor, né? E eu acredito que cada pasta dessa seja uma pessoa, ou melhor, uma cobaia. Como a gente já sabe, foi apresentado pra gente que o Cold Harbor é relacionado a Gemma ou a Senhorita Casey, o que você preferir. Talvez ela seja mais importante porque de todos os arquivos que o RMD já trabalhou, ela seja o que tá dando mais certo justamente porque quem tá fazendo o refinamento dela é o próprio marido. Uma pessoa que tem uma conexão com ela, que de certa forma vai sentir com mais poder os sentimentos que as 4 categorias essenciais estão apresentando pra ele. E por isso que o Mark é tão importante, por isso que a qualidade desse trabalho dele tá sendo tão excelente e não pode ser trocado por ninguém. Inclusive, quando a senhorita Casey tá na sala do RMD vigiando a Hailey, né, depois da tentativa dela de suicídio, é um dos momentos da série que o Mark S menos trabalha, né, como se ele não tivesse nada pra fazer, como se ele tivesse nenhuma demanda. Sabe quando você já cumpriu todas as suas metas do trabalho e não tem nada pra fazer, mas mesmo assim você tem que cumprir o horário e ficar lá? Quase isso. Inclusive, é nesse mesmo período que ele tá lendo o livro do cunhado dele escondido, ou até mesmo explorando os corredores da Lumon em outros momentos. Tanto que é nesse episódio que a senhorita Casey tá no RMD que ele encontra a sala dos bodes, até mesmo onde vai ser o futuro ninho de amor dos pombinhos. E se minha teoria estiver mesmo correta e foi isso que eles estão fazendo lá no setor de RMD, limpando a consciência das pessoas para de fato transformar elas em receptáculos, isso explica até mesmo a obsessão da Cobell, porque ela é tão interessada no Mark ou até mesmo no Cold Harbor. O porquê que ela se infiltrou na família do Mark justamente para saber o que ele tem de tão especial que faz ele refinar esse projeto tão bem. E ela quer saber tanto isso para que ela consiga trazer de volta uma pessoa que ela perdeu, que é a Charlotte Cobell, que é apresentado muito rapidozinho pra gente, a dona do tubo que ela fica segurando e leva com ela pra tudo que é lado, e possivelmente essa é a esperança que ela tem de trazer essa pessoa de volta dentro de um outro corpo. Agora se liga nesse detalhe que eu vi na internet muito interessante que eu precisei trazer aqui pra esse vídeo, que corrobora ainda mais esse lance de transferência de consciência da minha teoria que eu tô falando. Então bora lá, só deixa eu dar um gole no café. As pinturas que são mostradas em Ruptura têm um papel fundamental, a gente já sabe, né? A fim de alienar ainda mais os internos, como fazer a gente do lado de fora da série se perguntar se aquilo é real ou não. Dito isso, eu esbarrei com um perfil que falou sobre um detalhe muito interessante que passa despercebido por muita gente, de uma pintura específica de Ruptura, e que eu achei muito irado e precisei trazer nesse vídeo pra você. Mas antes, vamos relembrar aqui uma das coisas mais importantes e mais faladas na série, que é os 4 componentes que o Kier acredita que é de onde a alma vem, que são nomeados por ele como temperamentos. E esses 4 temperamentos que são constantemente ditos e mostrados na série são aflição, alegria, temor e malícia. Ele diz até que o segredo da vida dele foi ter entrado na sua própria cabeça e domado esses 4 temperamentos. E finaliza dizendo que esse é o grande poder que ele quer transmitir para os seus filhos, para os seus funcionários da Lumon. O que, se você parar para pensar, já lembra um pouquinho a minha teoria, mas vamos seguir em frente. E o dono desse perfil nos relembra que o segredo que o Kier acredita para domar a vida é controlar os 4 temperamentos. Então ele mostra essa pintura aqui, que eu não tinha reparado nela na primeira vez, o Kier como uma presença onipotente, poderosa, que tá domando essas 4 representações dos temperamentos, mostrando um bobo da corte que representaria o temperamento da alegria, o bode meio humano que remete ali a uma figura meio demoníaca, algo que desperta medo, como o temor, inclusive a noiva desolada que eu falei no meu outro vídeo sobre o episódio 4, sobre o Irving, representando a aflição, por isso que ele conhece ela no Vale da Aflição depois que ele mata o irmão Dieter. E por fim, uma mulher de cabelos brancos que me lembra muito a Cobell, que eu vou chamar de bruxa, mas que nos leva diretamente à malícia. E a Cobell, ela parece muito uma bruxa, com um olhar misterioso, um olhar meio astuto, uma
um olhar que parece que ela esconde muitos segredos sombrios por trás dele, mas isso aqui é obviamente só uma observação. Inclusive essas 4 representações do temperamento, elas aparecem mais tarde na série como os dançarinos da festa do Waffle que o Dylan ganhou, né? Notem como isso é uma representação do poder que o Kier tem sobre os 4 temperamentos, né? Enquanto o Dylan tá na cama com o rosto do Kier, os 4 temperamentos estão dançando pra ele, né? E ficam se curvando pra ele. E ele finaliza aqui um pouco fora da caixinha, mostrando que os 4 refinadores do RMD, cada um deles apresenta com mais força um desses temperamentos lá no comecinho da primeira temporada, sendo o Mark o temor pelo luto que o externo dele tá passando, e por dentro da empresa ele ser um cara que não se impõe tanto, né, no começo. Inclusive uma cena da abertura da segunda temporada mostra o Mark como uma pintura se transformando em um bode. Será que é coincidência o Mark se transformar na mesma representação do temor? O Dylan seria obviamente o bobo da corte, por ser um cara mais piadista, brincalhão, sempre tem alguma coisa pra falar, sempre quer ser o último, e pela sua necessidade de aparecer, né? Como no começo da segunda temporada, quando estão falando que eles ficaram famosos lá do lado de fora, ele pergunta, né? Todo mundo é famoso igualmente ou alguém é mais do que outro, né? Porque ele queria que fosse ele, se tivesse que alguém se destacar. O Irving, obviamente, seria a noiva desolada, né? A aflição, mas isso eu já expliquei muito bem no outro vídeo. E a Halle R seria justamente a malícia, a bruxa, né? Por conta de toda essa luta constante que ela tem com a externa dela, que é uma Egan, e que mantém ela lá à força, inclusive pelos atos violentos que ela tem algumas vezes de ameaçar cortar os próprios dedos, que um dia ela vai cortar os próprios dedos se a externa dela ela não entrar em contato, ou até mesmo o ato de se enforcar, né, para prejudicar ela e a externa. Maluco, né, até aqui, mas vamos sair ainda mais dessa caixinha porque agora eu quero complementar essa observação, tá? Que pra mim chama ainda mais atenção, que depois da observação muito interessante desse criador, eu reparei que essa pintura ela se mantém dentro da firma, só que assim que ela foi reformada, assim que a Luma se reformou para trazer um ambiente melhor pros internos, ela se manteve lá, só que com outra cara, né? Deram uma repaginada na pintura, na mensagem que ela queria passar, trazendo ainda mais camadas pra gente pensar e se tornando a Kier perdoa seus traidores, aquela pintura que eles colocaram na frente do elevador de ruptura, que agora traz 4 personagens que se assemelham muito com a galera da RMD, que também dá uma repaginada no Kier, né, deixando de representar ele como um deus de Velho Testamento punitivo, com chicote em cima dos 4 temperamentos, trazendo ele agora como um líder, ainda com a sua aura na cabeça, né, mas que agora tá perdoando seus traidores, mas que ao mesmo tempo mostra ali no seu gesto que tá pronto pra puni-los se for necessário. Joy, mas eles só parecem com a RMD se a gente se esforçar muito, e tem outro problema, não tem nenhuma mulher ali. Aí que você se engana, jogador, porque eu fui atrás do artista por trás que fez essa obra pra série. E no perfil do Instagram dele mostra todo o processo, os esboços iniciais, as artes finais, as opções de artes finais que saíram, inclusive um ajuste que eu vou falar ali na frente. Mas se você reparar bem nas opções finais, tem uma mulher sim, tem uns detalhes mais afeminados, então ela representa a Halle R. E também tem os outros que, se a gente olhar um pouquinho e quiser com um pouquinho de força, acabam parecendo com Dylan, com Irving, e aquele que tá segurando a cabeça seria o Mark, né? Só sem os cabelos pretos. Mas tudo bem, ainda pode ser uma grande maluquice, uma grande coincidência. E com toda essa observação em mente das pinturas, do que elas representam e sobre os temperamentos e a galera da RMD, agora volta comigo lá no comecinho do vídeo, quando eu falei sobre a minha teoria e quando eu falei sobre os números despertarem sentimentos nos refinadores, e que cada número se enquadra em uma categoria essencial. Lembra disso que eu falei pra você prestar atenção? Então, essas 4 categorias essenciais são os 4 temperamentos. E o que o grupo do RMD tá fazendo? Justamente isso, removendo, expurgando os 4 temperamentos da cabeça das pessoas, no caso da cabeça da Gemma. E se você aceitar essa teoria e assumir comigo que os quadros dizem mais do que eles mostram, até mesmo mais do que a gente imagina, isso também pode ajudar a reforçar uma teoria que tá ganhando muito corpo e muita força nessa segunda temporada, do Burt ele ser possivelmente parte do conselho. Eu vou te explicar o porquê eu acho isso. Nesse 6º episódio, o Irving foi jantar na casa do Burt e do seu marido, e uma noite que eu achei que seria só estranha e constrangedora foi muito bizarra, mas que revelou muitas inconsistências da história do Burt, né, com a Lumon, começando por ele dizendo que ele trabalhou na Lumon por 12 anos, sendo que no vídeo da aposentadoria ele disse que trabalhou apenas por 7 anos, que inclusive fica ainda mais maluco, porque quando ele disse que trabalhou lá por 12 anos, o marido corrige ele, dizendo que foram 20, que ele lembra porque ele assustou
aparentemente um parceiro dele da Lumon. Que o Irving, que não é bobo nem nada, inclusive indaga eles falando, mas ué, o primeiro escritório da Lumon não foi há 14 anos? Diferente dos 20 que o Fields havia dito, né? Mas o Burt desconversa ali, fecha a cara e diz pro marido parar de beber. E uma coisa que dá pra observar nesse episódio, nesse jantar em específico, é que o Burt, ele aparentemente exerce um poder sobre o seu marido, né? Você concorda com isso? Porque isso vai ser muito importante. E aonde eu quero chegar com isso, o que isso tem a ver com as pinturas, é que antes do jantar começar de fato, a cena mostra pra gente uma pintura de um palhaço muito bem iluminada e muito bem destacada do lado direito da tela. O que inclusive eu achei muito maluco porque essa pintura tá muito bem destacada, que inclusive eu achei muito maluco porque essa pintura tá exatamente não, pra não ser forte, ela tá na mesma pose que o Field, tá no lado esquerdo da tela. Inclusive, se você reparar bem, essa pintura de palhaço tá segurando uma coisa na mesma mão que o Field tá segurando a colher. E você se lembra que a gente já conversou sobre o Kier domar esses 4 temperamentos? Qual temperamento é associado a um palhaço, a um bobo da corte? A alegria. Eu acho que aqui você já entendeu onde eu quero chegar. E isso pode mostrar sim que o Burt é do conselho, até mesmo um Egan, que ele faz exatamente o que o Miltic falou no último episódio, ele anda disfarçado pelos setores da Lumon. Inclusive, ser do setor de óptica e design seria a desculpa perfeita para ele andar por aí sem qualquer pessoa vigiando ele, quando a gente vê ele ensaiando para conversar com o Irving dentro de uma sala de reuniões. E mostra que, de fato, ele exerce um poder maior do que a gente imagina sobre o marido. Mas antes de você desistir de mim, senta aí e só escuta mais isso, porque sua cabeça vai explodir agora. Sentou? Porque agora eu vou te dizer por que Ruptura tá fazendo a gente de idiota e a gente simplesmente não percebeu. Justamente porque esse Field que foi apresentado pra gente no episódio 6, ele não é o marido do Burt. Calma, não me taca pedra, segura aí mais um cadinho, você vai entender. Eu não sei quem ele é porque ainda é cedo pra dizer, mas eu tenho certeza que ele não é o marido do Burt. Pode ser alguém que trabalha pra Lumon, alguém de um setor mais alto, ou pode ser também um Egan. Até porque nessa série eu desconfio de todo mundo que tem o olho azul, mas é só uma observação. Você acha que esse jantar foi coincidência e na mesma noite o Irving ter a casa arrombada, a casa invadida pelo Drummond? Mas não é nem por isso que o Ruptura nos fez de idiota. É porque ele jogou na nossa cara uma coisa da primeira temporada e a gente simplesmente ignorou. Deu um tapa na nossa cara nos chamando de alienado, que a gente acredita em tudo que a gente vê. E eu tô dizendo isso porque se você voltar na primeira temporada, quando o Irving vai na casa do Burt, quando o interno do Irving vai na casa do Burt, o marido do Burt não é aquela pessoa que a gente viu nesse episódio. Pode ficar pasmo, eu deixo. Vai! Tô muito convencido que essa minha teoria é a resposta da charada que a gente tá procurando, que é o que fazem no RMD. E se não for isso, eu espero que eles tenham ido pra um caminho melhor, porque na minha opinião, a segunda opção é uma coisa muito mais desinteressante e clichê, que é a dominação mundial. E eu vou te dizer por que eu acho isso. A gente tem os 4 temperamentos representados pela galera do RMD, a gente tem o Kier, né, na sua nova posição de líder, e a gente tem soldados sem qualquer detalhes atrás. Na minha cabeça representa que são pessoas sem vontade própria, né? Eles estariam limpando a mente das pessoas, tirando os 4 temperamentos para que eles pudessem controlar essas pessoas, tornando essas pessoas sem vontade própria. E como eu disse, eu fui no perfil do artista que fez essa imagem, lá tinham esboços, outras opções, inclusive a versão que foi pra série, porém ela era diferente. Ele mostra o processo dele, mostra que colocou num mockup, né, num molde ali pra fingir que era a cena, e depois mostra qual foi pra série. E a diferença da versão final do artista pra que foi pra série é que na versão final do artista, assim como todas as opções, os soldados eles eram detalhados, pareciam pessoas, você conseguia enxergar detalhes neles. Porém, na versão que foi pra série, eles tiraram todos os detalhes, tornando essas pessoas sombras, apenas sombras, deixando eles sem características ou mesmo sem vontade própria, representando, né? E como em Ruptura nada é por acaso, como a gente vê nas pinturas, eu duvido que essa decisão final, essa decisão que pode ter sido de última hora também seria. Agora eu deixo na tua mão pra me dizer se você acha que essa teoria faz sentido, se não faz, o que você acha que faz sentido, o que você acha que não faz sentido nenhum. Eu quero saber de você agora, comenta aí embaixo o que você achou de tudo que eu te disse até aqui. E se você tem uma teoria de ruptura também, eu quero ouvir, quem sabe a gente não faz um vídeo sobre isso. E não esquece de curtir esse vídeo porque me ajuda bastante, e compartilha esse vídeo com um amigo que também assiste Ruptura com você. Debate sobre esse vídeo, você vai ver que faz muito sentido. Obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e tchau.